Boa noite, pessoal, tudo bem? Consegue me ouvir? Tá tudo certo? Vou conferir aqui também. Tudo certo aí? Ó, pastor Rafael Sales, pastor de Bela Vista, da Igreja Presbiteriana de Bela Vista. Grande amigo. Deus o abençoe. Agora há pouco nós acabamos com a live com o pastor Sacha. Uma live muito boa, foi muito bom conversar com ele. Agora nós conversaremos com o pastor Jairo Júnior. Pastor Jairo Júnior é um grande amigo, além de ser pastor da minha igreja, Igreja Presbiteriana Vida. E com certeza será um bom tempo de bate-papo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ou se ele me manda um oi primeiro. Chefe, se o senhor estiver aí, manda um oi. Achei. Fala, chefe. Fala, benção. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, querido. Graças a Deus e você. Bem, graças a Deus. Tirando o fato de estar preso, né? O resto tá tudo bem. É verdade. Mas Saudade, vai passando. saudade de ver o senhor. Também, querido. Muita saudade mesmo. Queria primeiro agradecer o senhor pela disposição em participar do PNO. Sempre o senhor foge, mas hoje o senhor participou. Eu é que agradeço essa honra, E como o senhor esse sabe, privilégio. as perguntas recebidas são sempre tranquilas. Ontem eu fiz um merchan, Aham. falei que as perguntas iam ser sobre liturgia, culto, então assim, chegaram excelentes perguntas, tudo tranquila. Então o senhor pode Aham. ficar tranquilo que as perguntas hoje é leve. Tá certo, E vamos a, lá. e a primeira pergunta é: nossa vida é um culto a Deus? Querido, algumas pessoas elas usam esse termo culto como sinônimo de uma vida de adoração e louvor ao Senhor. Eu prefiro que a gente defina como a nossa vida uma vida de adoração e de louvor ao nosso Deus. O culto, ele tem princípios, né? O culto, ele tem elementos, o culto, ele tem uma forma. O culto, ele tem princípio, meio e fim. O que nós estamos fazendo aqui agora, por exemplo, o que você acabou de fazer, não foi um culto, né? Mas não deixa de ser um momento de louvor, não deixa de ser um momento de adoração ao Senhor, nós tratando das coisas concernentes ao nosso Deus, a palavra do Senhor, né? A nossa vida no dia a dia é assim, é uma vida de louvor, deve ser, né? Nós cristãos devemos ter uma vida de louvor, uma vida de adoração, uma vida que glorifica o Senhor em tudo que nós fizermos, mas não dizer que a nossa vida é um culto, porque o culto obedece uma forma, uma liturgia, um princípio. Pastor, nós temos instrução bíblica para coreografia no culto? Não. A Bíblia, queridos, não traz nenhuma base, nenhuma inferência para coreografia no culto. Tá? Nós vamos encontrar na Bíblia momentos onde o povo de Deus dançou, né? Que são as danças festivas. O povo era um povo festivo, assim como nós brasileiros somos, né? Mas nós não vamos encontrar em nenhum momento sendo usado dança litúrgica ou a própria dança cultica nos cultos, num culto teocêntrico. E nós sabemos, é só nós olharmos na palavra de Deus, a gente vê que Deus é que requer aquilo que ele quer para o culto, não é verdade? E nós não encontramos nenhuma base bíblica. Ah, em 2010, em se tratando de IPB, né, da Igreja Presbiteriana, 2010, na reunião do Supremo Concílio, que acabou sendo realizada em novembro, uma extraordinária, porque não deu tempo de tratar tudo em julho,
E aí teve uma extraordinária em novembro, justamente para tratar de alguns elementos culticos, né? E ali foi resolvido, pelo fato de não enxergarmos base bíblica para isso, ficou resolvido a proibição, né? O não uso de qualquer movimento de dança litúrgica no culto. Então, desde 2010, isso aí passou a ser uma lei aí da IPB. Decisão do Supremo Com Conselho, né? base bíblica, Com viu? base Não bíblica. foi assim achômetros de pastores e nem atos legalistas, nada disso. Foi com base bíblica que tomou-se essa resolução. Não é nada que, quando a gente fala de decisão do Supremo Conselho, mas não é nada que foi forçado, né? Não é nada que foi De jeito impunhado a nenhum. nós, que nós temos que fazer, está na Bíblia. Não, mas o Supremo Conselho falou, não. O Supremo Conselho não viu base bíblica, vários pastores, presbíteros não viram base bíblica para isso, por isso nós temos uma resolução, uma decisão do Supremo Conselho. Exatamente. Tá? Eu sempre digo que a IPB ela tem, né, um zelo muito grande pela palavra do Senhor. Né? Nós temos a palavra de Deus como nossa única regra de fé e de prática. Então, dentro desta regra, nós não conseguimos enxergar base para esse tipo de elemento aí num culto. Queria saber a respeito do louvor, sobre o ritmo. Se Deus recebe o louvor dependendo do ritmo. Não. Essa é uma questão que a gente discute muito, né? A gente debate muito essa questão rítmica, né? Existe ritmo que Deus vai aceitar, o ritmo que Deus vai negar. Eu creio que a nossa maior importância nós devemos dar dentro de um cântico, por exemplo, ou dentro de um hino, independente do ritmo, é aquilo que nós estamos cantando, né? Quando a gente vê lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, quando o apóstolo Paulo fala para aquela igreja: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, né? Instruí-vos e aconselhai-vos usando os salmos, os hinos e os cânticos espirituais. Então, a nossa preocupação maior tem que ser com a teologia daquilo que nós cantamos, né? E nós temos uma porção de ritmos aí. Nosso país é um país voltado muito para o ritmo, né? Sim. Então nós temos composições belas, bossa nova, baião, temos samba, temos o slow rock e temos tantos outros ritmos, mas Deus não deixa de receber por um ritmo tal ou por um ritmo tal, né? E além dessa preocupação que nós temos que ter com a teologia daquilo que nós temos cantado, com a nossa vida, né? Aí sim, Deus olha para o nosso coração, Deus olha para a nossa vida, e com certeza Ele vai receber o louvor e a adoração daquele que tem uma vida de comunhão, uma vida de obediência, uma vida de verdadeira adoração a Ele. Pastor, durante um culto público, o louvor pode ter mais tempo do que a pregação? Querido, esse pode ou não pode fica, né? É tão incisivo falar assim, né? Pode ou não pode? Eu acredito que precisa haver equilíbrio, sabe? Precisa haver equilíbrio, né? A parte do louvor, e geralmente usa-se esse termo louvor aí para se referir aos cânticos, né, espirituais. Os cânticos são importantíssimos no culto, os hinos são importantíssimos, a música é belíssima, né? E é muito importante no culto, porque ela conduz, né, a adoração, o povo ao louvor, prepara, né, de certa forma, para aquilo que vai ser exposto na palavra do Senhor. Mas é preciso equilíbrio. Eu, particularmente, prefiro um foco maior na exposição bíblica, né? O que acontece muitas vezes, eu já tive experiências em ver isso, são momentos muito longos de cânticos e músicas, e quando nós vamos expor a palavra do Senhor, eles às vezes até nos pedem assim: olha, eu tenho 10 minutos para expor, 15 minutos para expor, né? E as pessoas muitas vezes estão cansadas, apesar de que é tão abençoador esse momento de cantar, de tocar, de louvar, né? Muitas vezes encontramos até mesmo as equipes de música, logo depois de ministrarem a música, no momento da exposição saírem
ali do culto, né, daquele momento, para tomar uma água ou para relaxar, né, como alguns têm a coragem de dizer. Então, eu creio que precisa haver um equilíbrio, mas nós precisamos estar centrados na palavra, na exposição da palavra. Eu creio que se nós queremos cantar durante uma hora, nós devemos estar também com a disposição de estudarmos a palavra por mais uma hora, né? Eu creio que é nesse sentido. Com certeza. Pastor, Satanás era músico no céu? Ele era baterista? Olha, eu acredito que para alguns ele devia ser baterista ou guitarrista. E músico tatuado. E tatuado, certeza. E tatuado. Queridão, a Bíblia não fala que Satanás era músico, não, né? A Bíblia fala que ele era um querubim, né? A gente olha para o texto lá de Ezequiel, eu separei aqui para ler, a gente pode fazer a leitura desse texto? Em Ezequiel, quando é levantada a palavra do Senhor, né, contra o rei de Tiro, ali faz uma menção que a gente realmente acredita ser do próprio Satanás, como querubim, né? Porque diz assim: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Eu creio que esse relato, essa palavra do próprio Senhor, diz a respeito de Satanás antes da queda, até o dia que foi achado iniquidade nele, né? Mas em nenhum lugar cita que ele era músico. Eu creio que, assim como todos os anjos, os que continuam no céu, né, os que não caíram, continuam louvando, adorando, cantando, né? A gente vê ali naquela visão que Isaías teve, né, de Deus ali no trono e os anjos ali ao redor, glorificando a Deus e dizendo santo, santo, santo. Eu acredito que Satanás, antes de ter sido achada iniquidade nele, antes da sua queda, certamente louvou, né, bendisse e glorificou ao Senhor. Mas nós não encontramos nenhum versículo na Bíblia dizendo que ele era músico ou um levita. Essa próxima pergunta foi feita com muita frequência. Eu acho interessante que o pessoal tem essa dúvida. Por que a igreja presbiteriana tem liturgia? Isso não torna o culto algo mecânico? Querido, a igreja presbiteriana preza pela boa conduta do culto. Ela preza pela decência, ela preza pela ordem, né? Uhum. E eu recebo muito essa pergunta, né? Assim, liturgia não engessa o culto, nós não estamos engessando o culto, né? E de forma alguma. Na verdade, nós estamos praticando algo com decência e ordem, né? Uhum. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para a igreja em Corinto, a gente sabe que aquela igreja estava uma bagunça, né? Uma igreja desordenada, uma igreja que, na verdade, não estava nem sabendo amar, né? E o apóstolo Paulo dá uma palavra ali até mesmo para que eles entendessem o que era o amor ágape, um amor verdadeiro ali entre eles, né? E o apóstolo Paulo, ele dá uma palavra sobre essa ordem, né, litúrgica. Nós vamos encontrar ali no capítulo 14, no versículo 26, Paulo dizendo assim: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina,
este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. O que a gente vê aqui é um princípio de culto, né? Um princípio litúrgico, é uma liturgia, é algo sendo colocado em ordem justamente para trazer a edificação para aquele povo que se reunia ali para adorar. E é muito interessante, porque no versículo 40 ele diz assim, desse mesmo capítulo: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. As coisas não estavam sendo feitas nem com decência, nem com ordem. Aí ele traça um princípio, ele traça uma organização, e ele diz, façam dessa forma. E tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, eu creio que a melhor resposta para essa pergunta é essa, que a igreja presbiteriana, ela prima pela decência, ela prima pela ordem, né? Porque, na verdade, o culto ele é prestado para o Senhor, é para a honra e para a glória do Senhor, e nós temos que fazê-lo da melhor forma possível. É tão interessante isso, Uriel, e você é meu aluno lá no seminário, e a gente trata dessa questão de teologia do culto, né, lá, e quando nós vamos estudar sobre outros cultos, né, nós vamos estudar, por exemplo, o culto romano, nós vamos estudar o culto afro, né, todo o ritual que é feito, nós encontramos ali muita decência e ordem, sabe? A gente encontra um princípio litúrgico deles em relação ao Deus que eles estão adorando e ao culto que eles estão prestando, né? E mais do que isso, nós encontramos na própria palavra de Deus essa instrução de ordem, de decência, de organização. Então é por isso que a igreja presbiteriana prima pela liturgia. Interessante quando o senhor falou sobre isso, é que uma das coisas que mais, particularmente para mim, para muitos da nossa turma, destacou na matéria Teologia do Culto, é o zelo que as pessoas de outras religiões têm na hora de prestar o culto ao seu Deus. O zelo de tudo certinho, de começar no horário, da batida certa, da quantidade certa, de tudo pelo zelo. Aí quando a gente se volta para o meio evangélico ou para o meio reformado, muitas das vezes nós vemos um certo desprezo, né, na forma de zelar pelo culto, da exposição bíblica, do louvor, da oração de contrição, do momento disso. E quando a gente olha para o pessoal que está adorando Deus errado, Deus falso, eles estão com zelo. Eles estão lá chorando, de coração quebrantado, e nós que estamos adorando o verdadeiro Deus, muitas das vezes nós estamos fazendo de qualquer jeito. Exatamente, de forma relaxada, né? Exatamente isso. O senhor falou sobre liturgia, e a próxima pergunta é sobre o liturgo, né, que é o responsável pela liturgia. Qual deve ser o preparo do liturgo para executar a liturgia com a igreja? Sim, ele tem que ter todo o preparo, querido. Ele precisa ter essa liturgia em mãos, com antecipação. Ele precisa ler os textos que vão ser lidos lá por antecipação, né? Ele precisa entender absolutamente tudo o que está acontecendo e que vai acontecer para que ele possa conduzir o povo na adoração. Muitas vezes as pessoas falam mal da liturgia, Uriel, justamente pela ação do liturgo. Sabe? Pela falta de preparação do liturgo em não conduzir a igreja corretamente em adoração. Então, é preciso haver um preparo. Eu me lembro, uma vez eu fui pregar numa determinada igreja e faltavam uns 15 minutos para começar o culto. O liturgo chegou a mim e perguntou assim: pastor, você pode reger o hino que nós vamos cantar? Eu falei: posso. Qual que é o hino? Ele falou: não, a gente ainda não escolheu. Meu Jesus. Então, assim, faltando 15 minutos para... Se ele não escolher o hino que seria cantado, ele muito menos... Ele fez uma liturgia, se preparou para aquele momento. É muito sério. O culto que nós prestamos a Deus é algo muito sério, sabe? Deus, ele tem o poder, ele é soberano o suficiente para receber ou para rejeitar.
Então é muito sério aquilo que nós fazemos para Deus. E se nós somos capazes de fazer para o mundo, no nosso trabalho, seja qual for, ou o que a gente faz, a gente tenta fazer da melhor forma possível. Agora, para Deus que é Deus, nós vamos fazer de forma relaxada. Então precisa haver preparo, sim. É preciso montar a liturgia com antecedência, é preciso saber os textos que vão ser lidos, escolher os cânticos, os hinos que serão cantados, né? E se preparar em oração, porque ali, naquele momento do culto, ele vai ser um instrumento nas mãos de Deus para conduzir o povo de Deus no louvor, na adoração, que é o ápice, né? Quando nós estamos cultuando esse Deus verdadeiro. Então é preciso, sim, um preparo e é preciso muita seriedade. Eu gosto muito de lembrar, querido, a gente vê isso lá no livro das Crônicas, quando os levitas, que eles tinham várias funções, né? Não eram apenas músicos, mas a gente via aquele povo ali se preparando na música, a gente via eles se santificando para executar o que eles tinham que executar como adoradores. Então é preciso uma vida de santificação, é preciso uma busca de oração, é preciso preparo para realmente dirigir um culto para a honra e para a glória do nome do Senhor. E a nossa última pergunta sobre liturgia é por que na igreja presbiteriana o pastor é responsável por fazer a liturgia? Sim, na igreja presbiteriana, o pastor ele é responsável para fazer pelo menos 4 coisas de exclusividade do pastor, né? Uma é administrar os sacramentos, batismo, a Santa Ceia. Um segundo elemento aí que é exclusivo do pastor é fazer um casamento religioso com efeito civil. Tá? Porque não precisa ser pastor para fazer um casamento religioso, mas com efeito civil precisa, então é exclusividade do pastor. A impetração da bênção é exclusividade do pastor. E nós encontramos no capítulo 4, na segunda seção, no artigo 31, que é responsabilidade do pastor orientar e supervisionar a liturgia na igreja onde ele é pastor. Tá? Então, na IPB, o pastor ele é um orientador, ele supervisiona a liturgia que vai ser usada ali no culto, né? Alguns presbíteros, eles fazem a liturgia mais debaixo da supervisão e da orientação do pastor. Isso não significa que somente o pastor é que vai dirigir a liturgia do culto, né? O liturgo pode ser um irmão da igreja, pode ser um diácono, pode ser um presbítero, né? Mas a liturgia em si, né, segundo aquilo que é determinado e resolvido na Igreja Presbiteriana do Brasil, cabe ao pastor fazer na sua orientação e na sua supervisão. Se nós estivéssemos tendo culto, amanhã eu faria. Exatamente. Mas... Exatamente. Como estamos isoladinhos, né? Cada um acompanha a sua live. É verdade. Pastor, o que o Salmo 95, verso 1 a 7, chama a nossa atenção a respeito de Deus? A gente precisa ler, porque é uma bênção. Essa pergunta foi muito boa, né? Porque esse salmo ele é belíssimo. O Salmo 95, 1 a 7 diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças e vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Esse trecho aí, até o versículo 7, mostra quem é o Deus que nós adoramos, né? Ele é Senhor,
ele é rochedo, ele é Deus supremo, ele é rei acima de todos os deuses, ele é Senhor e dono de tudo, porque aqui diz que nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem, dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes, quer dizer, ele é soberano, ele faz o que ele quiser, ele é o Deus Todo-Poderoso, e ao mesmo tempo mostra a nossa condição, o que é fantástico, porque aqui diz que nós devemos sair ao encontro dele com gratidão, e a gratidão é o reconhecimento daquilo que ele tem feito, né, por cada um de nós. Aqui diz que nós devemos adorá-lo, que nós devemos nos prostrar, que nós devemos nos ajoelhar, e isso é o reconhecimento de que nós somos apenas servos, né? Estamos aqui para adorar, para servir, para bendizer o Senhor. Eu gostei muito dessa pergunta e o uso desse salmo, porque hoje, Uriel, a gente vê, querido, muitas vezes uma inversão de valores, sabe? Homens se colocando como Deus e tentando colocar Deus como nosso servo, né? Então você vai encontrar homens orando, eu exijo, eu ordeno, eu mando, como se nós, eu determino, né? Então esse salmo mostra quem Deus é, esse salmo mostra quem nós somos, e esse salmo mostra o que nós, como servos, como adoradores, devemos fazer e como devemos agir diante desse Deus supremo, desse Deus maravilhoso. Pastor, o diabo realmente lança setas? Ou ele é igual o goiano, que não dá seta? Piada ruim, hein? Olha, vamos usar o termo dardos inflamados. Melhor. É melhor, né? Porque nós vamos ver o apóstolo Paulo tratando desse assunto, né, com a igreja lá de Éfeso, né? E quando ele ali escreve para a igreja em Éfeso, no capítulo 6, ele vai tratar da armadura de Deus, como nós devemos nos precaver contra as ciladas do diabo, contra o ataque. Então, é muito claro que o diabo é nosso inimigo mesmo, e ele anda ao redor para destruir, e ele vai atacar mesmo, e ele não se cansa disso, né? E ali o apóstolo Paulo usa, numa comparação ali dos guardas do exército, né? Talvez do exército romano, né? Toda aquela vestimenta deles, e ele usa exatamente isso para nos alertar, para ficarmos firmes contra esses ataques. E um desses ataques que ele mostra lá é justamente os dardos inflamados, né? E ele fala que nós devemos nos defender com o escudo da fé. É muito interessante isso, né? Porque certamente esse dardo inflamado que Satanás lança sobre as nossas vidas é para tentar tirar nossa fé, né? A fé que nós temos no nosso Deus, independente das circunstâncias que vivemos, né? Quantas pessoas têm sido abaladas, cristãos têm sido abalados na fé, nesse momento de calamidade que nós estamos passando, não é verdade? E eu acredito que isso são dardos inflamados do inimigo, e ele vai lançar esses dardos, né? Quantas vezes a gente ouve pessoas dizendo, puxa, pastor, mas eu não sei por que a enfermidade atacou a minha casa, os problemas financeiros atacaram a minha casa, eu não sei se eu consigo mais acreditar nesse Deus que supre todas as coisas, nesse Deus que guarda, quer dizer, abalando a fé, né? E esses dardos do inimigo são justamente para abalar a fé. Mas o apóstolo Paulo fala que nós devemos usar o escudo da fé, né? E é nessa luta, é nessa circunstância que nós devemos realmente crer que o Senhor é o Deus que supre todas as coisas. Isso alimenta a nossa fé. Eu sempre digo, Uriel, que Deus ele permite circunstâncias nas nossas vidas para nos moldar, para nos edificar, né? Para nos fazer crescer e aumentar a nossa fé. Como que aumentaria a nossa fé se nós não passássemos por determinadas circunstâncias? Não é verdade? E aí, ao mesmo tempo que o diabo lança os dardos inflamados para tentar apagar a nossa fé, nós devemos nos curvar diante do Senhor e nos alimentar
na fé pela pessoa dele, né, que é o Deus provedor de todas as coisas. É uma coisa que nós vemos, né, principalmente nesses últimos dias, nesse período que a gente tem vivido, e alguns dos pastores e convidados que eu conversei aqui nos últimos dias, é que esse período de medo que nós temos vivido tem levado o cristão a algumas coisas que antes estavam meio de lado, ao culto doméstico, Uhum, a se apegar à oração, uhum, a se apegar ao sim, jejum, a lembrar mais de Deus, como o próprio pastor sim, Augusto disse outra vez, a lembrar de viver de forma mais simples, de viver com aham, menos, mas mesmo assim viver isso, grato a Deus. Então esse medo, é verdade, essa situação que a gente está vivendo, nos mostra o quanto nós precisamos viver mais próximos de Deus. E se com é certeza verdade, nós não estivéssemos passando por isso, nós continuaríamos a nossa vida do eu, do eu, do eu, do eu, é e não verdade. lembraríamos de mudar o nosso meio de viver, né? É verdade, querido. Eu sempre digo que quanto mais o Senhor aperta a gente, mais nós nos curvamos diante dele, né? Parece que quando as coisas estão folgadas, quando tudo vai muito bem, parece que a gente começa a confiar em nós mesmos, depositar a nossa fé em nós mesmos, na nossa conta bancária, na nossa saúde, Nosso né, na nossa sobrenome. família, né, no nosso sobrenome, então, e de repente Deus permite circunstâncias justamente para nós entendermos que nós não somos capazes e que Ele é capaz de tudo. E com isso desenvolve a nossa fé, a nossa entrega, a nossa confiança e o nosso descanso, tão somente no Senhor, né? Pastor, biblicamente falando, existe alguma regra para vestimenta no culto, especialmente para aqueles que estão no grupo de louvor? Aí quem perguntou já deixou o exemplo. Pode bermuda, camiseta, sandália, como que é isso? Querido, falar assim, existe uma regra? Não, né? Não existe uma regra. Existe o bom senso. É verdade. Eu acho que a gente precisa ter bom senso, não é verdade? Você me conhece, você sabe que eu quase que não uso um terno e gravata né, quando eu estou pregando, ainda mais aqui em Goiânia com esse calor Calor. insuportável, né? Mas você jamais vai me ver de regata pregando, né? Então, eu acho que o que responde essa pergunta é o bom senso, né? Nós temos que ter o bom senso. Se eu for falar é proibido isso ou aquilo, nós seremos taxados de legalistas, né? Aqueles que não lavam as mãos para comer, né? Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos ir para o outro extremo, É. né? Portanto, eu acho que o que deve reger é o bom senso, né? Eu sempre, eu sempre brinco, Uriel, que eu nunca fui num casamento, nem celebrei um casamento, nem participei de um casamento onde os padrinhos entraram de bermuda e chinelo, né? Justamente pelo bom senso, não é verdade? Então, eu acho que o que deve reger é o bom senso. Pastor, para que servem as boas obras? Querido, no meu entender, para testemunhar e testificar a nossa fé, né? Eu tomo como base bíblica a palavra em Tiago, quando diz ali no capítulo 2, versículo 18: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Eu creio que as obras elas servem para testemunhar a nossa fé, para testificar a nossa fé. É inconcebível alguém que realmente viva uma vida cristã verdadeira, é regenerado no Senhor, tem uma vida de fé no Senhor, que não pratique as boas obras. É lógico que nós sabemos que as boas obras não nos salvam, né? Nós não somos salvos pelas obras, mas nós testemunhamos a respeito de Deus e testificamos a respeito da nossa fé através daquilo que nós fazemos. Eu acho linda aquela passagem quando Jesus diz: eu estive com fome e vocês me deram o que comer, eu estive com sede e me deram de beber, eu estive preso e vocês me visitaram, eu estava nu
e vocês levaram roupa para me vestir. Mas quando, Senhor, nós te fizemos isso? Todas as vezes que vocês fizeram para um dos meus pequeninos, né? Então, é o testemunho, né? Quando nós agimos com as obras, nós testemunhamos e testificamos a nossa fé. Foi exatamente isso que Abraão fez, né? Ele testemunhou a sua fé, né? Indo ali em obediência e entregando seu filho, né? E quase ao ponto de sacrificar o filho. Então ali foi um ato de fé numa obra que ele praticou, não é verdade? Então eu tenho isso para a minha vida, que através das obras nós testemunhamos e testificamos verdadeiramente a fé que nós temos no nosso Deus. Pastor, como superar pensamentos negativos? Eu tomo para a minha vida superar os pensamentos negativos com os positivos, né? Você já teve a experiência, Uriel, assim, de ouvir uma música que você não gosta dessa música, mas de repente passa um carro de som na rua tocando e aquela música entra na sua cabeça e você fica ouvindo aquilo e parece que sua cabeça fica cantando, não é verdade? E é muito interessante o que nós podemos fazer em relação à música, que nós podemos substituir essa música que nós não queremos com a outra, né? Então, eu sempre faço esse exercício. Então, eu estou ouvindo uma música e aquela música parece que entranha na minha mente e eu começo a cantar uma outra música e essa música substitui. A mesma coisa eu faço com os pensamentos, com base lá em Filipenses, né? Com base em Filipenses, no capítulo 4, verso 8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, esse é um exercício diário que deve acontecer nas nossas vidas. Ocupar o nosso pensamento com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é respeitável, com aquilo que é justo, com aquilo que é puro, com aquilo que é amável, com aquilo que é de boa fama e com aquilo que traz virtude, né? E com aquilo que louva. Quando nós ocupamos o nosso pensamento com todas essas coisas, com certeza os pensamentos negativos deixarão de ter espaço na nossa mente. Isso é muito sério, porque os pensamentos negativos, eles destroem uma vida. Eles destroem uma vida. Por isso nós precisamos preencher com todas essas virtudes que nós encontramos aqui na palavra do Senhor. Infelizmente, a nossa última pergunta. O tempo passou tão rápido. Ansiedade é pecado em todos os níveis? Eu não acho que é pecado em todos os níveis, né? Tem aquela ansiedade gostosa, né? Você marca uma viagem e você fica naquela ansiedade, né? Aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade gostosa de chegar o dia da viagem, né? Para a gente realizar aquele sonho. O dia que os noivos marcam o casamento e aquela contagem regressiva, aquela ansiedade gostosa. A ansiedade, ela passa a ser pecado quando ela se transforma numa preocupação exacerbada com o futuro, o qual nós nem sabemos se vai acontecer. É essa ansiedade que destrói. Porque essa ansiedade, ela tira de nós a confiança em Deus, né? Nós vamos encontrar Jesus, conhecedor ali do coração dos seus discípulos, ali no Sermão do Monte, falando justamente sobre a ansiedade. E é lindo demais quando ele diz que o Senhor é o Deus que veste as flores, né? Os lírios. Ele é o Deus que alimenta os pássaros. E tantos séculos se passaram e Deus continua vestindo as flores e continua alimentando os pássaros, né? E nós estamos aqui na comemoração da Páscoa e devemos lembrar que Jesus, ele não veio morrer nem pelas flores e nem pelos pássaros. E se ele é capaz de morrer por nós, se ele foi capaz de morrer por nós, quanto mais todas as coisas, não é verdade? Então a ansiedade, ela se torna, sim, pecaminosa,
quando nós deixamos de confiar naquele Deus que é poderoso o suficiente para dar conta dos nossos problemas, né? Aí sim é uma ansiedade que gera pecado nas nossas vidas. Pastor, antes de agradecer, eu tenho alguns pedidos aqui para enviar para o senhor. A Tá Fernanda certo? mandou um abraço para a Sheilinha e para a equipe. Eu sei Obrigado. que teve uma equipe aí por trás da organização do Instagram, do cenário. Então, um abraço e um beijo para Sim. todas. Minha sogra mandou Obrigado, um beijo beijo para a pra Sheilinha também. E o pastor Obrigado. Rafael, lá da Igreja Presbiteriana de Bela Vista, mandou um abraço para o senhor também. Sim. Oh, que benção. Um grande abraço, um beijo para todos vocês. Que delícia receber esse abraço, esse beijo mesmo de longe. Pastor, muito obrigado por aceitar participar do Eu que PNO mais uma agradeço, vez. querido. Eu fico muito grato de poder conversar e ouvir suas respostas. Deus continue abençoando sua vida, sua família, seu Amém. ministério. E eu espero que logo a gente possa Amém. se encontrar. Tá certo, querido. Muito obrigado. Eu que agradeço muito. Beijão grande para você. Abraço, fica com Deus. Amém. Tchau. Pessoal, alguns recados importantes. Os vídeos de hoje estarão lá no canal do PNO no YouTube. Amanhã nós conversaremos às 8 horas com o pastor Sérgio Lima e às 21 horas com o pastor Augusto Nicodemos. Então, se você ainda não enviou sua pergunta e quer enviar, o link continua na bio aqui do perfil do PNO no Instagram. Acessa lá, digita a sua pergunta para o Augusto ou para o Sérgio e amanhã nós, pela graça de Deus, terminaremos a segunda semana online do PNO, tá bom? Então, se você perdeu algum vídeo ou se você quer rever algum vídeo, tá lá disponível no canal do PNO no YouTube, tá bom? Abraço, fiquem com Deus, avisem seus amigos e até amanhã.